pessoal, vamos lá agora dando a resolução desses exercícios aqui. Como eu falei para vocês, sempre para a gente fazer a resolução, eu vou ter que ter ou o número de massa ou o número de nêutrons. Se eu tenho um dos dois e mais uma das grandezas, eu sempre consigo fechar. E aí agora, então, vamos resolver exercício por exercício para descobrir, então, todas as grandezas que estão faltando. Bom, qual a ordem que a gente vai costumar usar aqui? Bom, se eu tenho um número atômico, eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se eu tenho o número atômico 15, o número de prótons é 15 também. Esse meu elemento, ele está no estado fundamental, ele não tem carga. Se ele não tem carga, prótons e elétrons também são iguais. Então, também vai ser 15. E o que está faltando aqui para a gente é achar o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é sempre o quanto eu somo com o número de prótons para dar o número de massa. Com quanto eu somo 15 para dar 31? A resposta é 16. Uma outra maneira de eu pensar nisso, e isso vai ser bastante útil no nosso próximo assunto, é o seguinte. Eu sei que o número de massa é prótons mais nêutrons. E eu sei também que o número atômico é próton. O que acontece se eu fizer a subtração dessas duas equações? A menos E é igual a P menos P, que dá zero, e N menos nada, que é N. Então, A menos E é igual a N. Número de massa menos número atômico dá número de nêutrons. Ou número de massa menos número de prótons dá o número de nêutrons. Então, 31 menos 15, 16. É uma outra maneira da gente pensar. Bom, próximo assunto aqui. Eu tenho o número de elétrons. Tem carga? Não. Então, significa que prótons e elétrons são idênticos. Então, se aqui é 13, aqui também vai ser 13. Se número de prótons e número atômico são idênticos, se aqui é 13, aqui também vai ser 13. E o que está faltando? Número de massa, que é prótons mais nêutrons. Então, próton mais nêutron, 13 mais 14, dá 27. Beleza. Próximo assunto. Eu tenho o número de massa e o número de nêutrons. E eu sei que o número de massa é próton mais nêutron. Eu também posso ter a seguinte relação de que o número de massa menos o número de nêutrons dá o número de prótons. Então, massa menos nêutrons dá próton. Bom, 40 menos 20 dá 20. Se eu tenho o número de prótons, eu tenho o número atômico, que é 20 também. E agora, eu vou achar o número de elétrons, só que eu tenho uma carga. Muito bem. Se eu tivesse no estado fundamental, se eu não tivesse carga, prótons e elétrons iam ser iguais. Então, 20 e 20. Mas eu tenho duas cargas positivas. Se a gente pega lá o nosso esqueminha, a gente sabe que para cada carga positiva eu tiro um elétron. Se eu tenho duas cargas positivas, 20 menos 2 dá 18 elétrons. Próximo. Eu tenho agora o número de massa e o número de prótons. Eu sei que massa menos prótons dá nêutrons. Então, uma relação direta que eu tenho. Quanto que dá 207 menos 82? Dá 125. Bom, o que mais? Eu sei, então, que o número de prótons e o número atômico são iguais. Então, aqui também vai ser 82. E o que mais que eu tenho? Eu tenho carga mais 4. Então, se eu tivesse no estado fundamental, seriam quantos elétrons? 82. Mas eu tenho 82 elétrons? Não, porque eu perdi 4 para ficar com 4 cargas positivas. Então, 82
Menos 4 dá 78. Próximo aqui, eu tenho o número de massa e o número atômico. Eu sei o quê? Que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, 46. E eu sei que se eu pegar número de massa menos o número atômico, número de massa menos o número atômico vai dar nêutrons. Então, 107 menos 46 vai dar 61. E por fim, eu tenho carga? Não tenho carga. Se eu não tenho carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. 46 também. Belezinha. Próximo. No próximo eu tenho número de massa e número de elétrons e eu tenho uma carga menos 1. Bom, então, aqui o raciocínio é o seguinte. Se eu estivesse no estado fundamental, eu teria o número de prótons igual ao número de elétrons. Só que eu não estou no estado fundamental. Eu estou com carga menos 1. Se a gente pegar o esqueminha lá, para cada carga negativa, eu ganhei um elétron. Então, em relação ao estado fundamental, o que aconteceu? Eu ganhei um elétron e fiquei com 18. Quanto eu tinha no estado fundamental, então? Eu tinha 17, que é o número de prótons. Conferindo esse resultado, se eu tivesse no estado fundamental, número de prótons é igual ao número de elétrons, seria 17, 17. Mas, como eu tenho uma carga negativa, eu ganhei um elétron. Portanto, eu fiquei com 18. Beleza? Bom, descobri o número de prótons. Eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico, que vai ser 17 também. E eu sei que o número de massa menos o número de prótons dá o número de nêutrons. Então, 37 menos 17 dá 20. E, por fim, agora eu tenho o número atômico e eu tenho o número de nêutrons. Bom, número atômico é igual ao número de prótons. Isso dá quanto? 8. Número de massa é prótons mais nêutrons. 8 mais 9, 17. E agora falta o número de elétrons. Então, se eu estivesse no estado fundamental, meu número de elétrons seriam 8. Mas como eu tenho carga menos 2, cada carga negativa dá um elétron a mais. Como eu tenho duas cargas negativas, 2 elétrons a mais. Então, 8 mais 2, 10 elétrons. Beleza, gente? Então, esses aí são as nossas continhas envolvendo prótons, elétrons e nêutrons. Não é nada de outro mundo, né? Acho que talvez aquilo que dá mais trabalho é a gente pensar nas cargas, né? Dá um raciocíniozinho a mais. Mas fora isso, é bem tranquilo. Então, qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, mandem mensagem, escrevam lá no CPB. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.